Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula e nesta aula daremos continuidade à criação de medidas DAX. Na última aula nós aprendemos a construir a medida de soma, que é a medida sum. Sempre quando eu falar medida é fórmula, tá? E a linguagem que é utilizada é a linguagem DAX, Data Analysis Expressions. É a mesma utilizada no Power BI, tá bom? Então quando eu falar medida, saiba que é fórmula. Porém, o nome correto para utilizar dentro do Power Pivot é medida. Beleza? Então, nós criamos a medida de soma. Agora, nós iremos criar uma outra medida de contagem. Nós temos a quantidade, temos inúmeros pedidos na nossa fato vendas, certo? São 100 mil linhas que nós temos ali. E não necessariamente são 100 mil pedidos. Porque eu posso ter um pedido que foram comprados 2 produtos diferentes e esse mesmo pedido aparecerá em 2 linhas. Então nós faremos 2 tipos de contagem: a contagem simples, que conta a quantidade de linhas, e uma contagem distinta, que ele vai contar a quantidade de pedidos, removendo as duplicidades para saber a quantidade real de pedidos. Tudo bem? Então vamos começar com a contagem simples, que ele vai contar a quantidade de linhas que tem na tabela que nós especificarmos. Então, o nome da medida será quantidade de linhas. É a quantidade de linhas na tabela. E a função chama-se count. Eu posso utilizar duas: count ou count rows. As duas irão contar linhas. Porém, na count, você tem que especificar a tabela e coluna. Já na count rows, é só a tabela. Tá? Mas funciona do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu vou fazer na count primeiro. Quero contar na minha fato vendas a ID pedido, que seria o número do pedido. Então ele vai contar quantos pedidos tem. Vai contar quantas linhas tem nesta coluna pedido, não necessariamente quantos pedidos. Usando separador de milhar, quero, caso decimais 0, número decimal mesmo. Contar. E aqui ele me traz, ó, que para o Acre eu tenho 275 linhas em 2014, em 2015 eu tinha 280, aqui em 2013 foi 272 e assim por diante. Ele já traz o cálculo olhando tantas dimensões que estão nas colunas, que são os anos, quanto as dimensões que estão nas linhas, que no caso aqui é o mês. Beleza? Deixa eu tirar o ano aqui para não ficar muita coisa ali. E vou trocar aqui para vendedor, para facilitar a análise, tá bom? Então, vou colocar aqui para vendedor. Beleza. Tá aqui. Dá um zoom. Para poder ficar mais visível. Show. Tá aqui. Agora, nós iremos fazer a contagem de linhas, só que eu vou substituir primeiro esta quantidade de linhas que eu utilizei o count. Na verdade, eu vou fazer outra. Eu vou chamar ela de quantidade de linhas count. Renomeei. E eu vou chamar a outra medida de quantidade de linhas count rows. Quantidade de linhas count rows. Eu vou utilizar o count rows na minha tabela fato vendas. Eu posso também especificar a coluna, mas eu vou chamar só a tabela. Aqui, ó. Ele adicionou count. Agora eu vou adicionar aqui também o count rows. E note que é exatamente a mesma coisa. Não muda nada. Agora nós iremos utilizar uma outra função chamada distinct count. Ela vai fazer uma contagem distinta. Então ele vai verificar assim, ó. Deixa eu exibir aqui a tabela fato vendas. Está na fato vendas, beleza. Ele vai vir aqui na coluna ID pedido, nesta coluna, e vai contar quantos registros tem sem duplicidade. A tabela tem 100 mil registros. Só que tem registros que estão duplicados. Aí ele vai remover a duplicidade e vai contar. É isso que ele vai fazer. Então bora lá. Essa sim é a quantidade de pedidos. Quantidade de... Vou passar aqui TD pedidos. Aqui, ó, distinct count. Contagem distinta. Do que? Da minha fato vendas, coluna ID pedido. Eu vou contar a quantidade de pedidos distintos da minha fato vendas. Vou colocar número
Não precisa pôr decimal, já põe inteiro e separador de milhar. Olha a diferença. O total foi 99.942, porque nós temos 58 pedidos duplicados. Por isso, não necessariamente, né? Posso ter um pedido que tem 3 linhas, mas tem 58 linhas a menos, porque ele removeu duplicidades, tá? Então, com isso, ele mostra de fato a quantidade de pedidos que tiveram. E a count rows, um account mostra a quantidade de linhas em uma coluna ou em uma tabela. Maravilha? Vou remover aqui a nossa quantidade de linhas. É só você vir aqui em valores. Será tudo que será apresentado aqui à direita nos cálculos. Você clica e arrasta aqui para a parte de fora, que ela é removida, ou você clica com o botão direito não, em cima da setinha e remover campo. Então, ó, se você arrastar para aqui para planilha, ela é removida, ou se você clicar na setinha para baixo, remover campo, também remove. Beleza? Vou colocar aqui a quantidade de pedidos antes da quantidade de faturada. Então tem quantidade de pedidos, quantidade de faturada e faturamento. Maravilha? Agora eu gostaria de saber qual é o ticket médio e o preço médio de venda. O ticket médio seria a divisão entre faturamento e quantidade de pedidos, para saber quanto que foi faturado por pedido. E o preço médio de venda é dividir o faturamento pela quantidade faturada para ter uma média de valor de cada produto vendido. Beleza? Só que isso nós aprenderemos na próxima aula. Então, vejo vocês na próxima aula.